Olá pessoal, eu sou o Luan e hoje no canal Carpejo Literário eu irei falar sobre as minhas últimas leituras acumuladas do ano de 2021. Então, fiquei um tempo afastado do canal por problemas pessoais, passei por crises de ansiedade, até por conta do período da pandemia, me afetou bastante. Porém, eu estou tentando retomar aqui os vídeos com o canal e espero que vocês gostem desse vídeo em especial, porque eu vou falar sobre alguns livros que foram marcantes, que se destacaram aí durante esse ano de 2021. Eu li até agora, no momento, né, um total de 30 livros. Quero bater a meta ainda de ler 50 livros esse ano, não sei se vou conseguir, tá um pouco complicado para eu me concentrar nas leituras, mas sigo esperançoso, né? Vamos ver se eu vou conseguir aí nos próximos vídeos que eu for postando. Eu tô lendo alguns livros bem bacanas ultimamente, tô curtindo, tá fluindo, mas eu confesso que no início do ano foi complicado para me concentrar em algumas dessas leituras. Eu separei alguns livros, então vou deixar o link de compra de todos esses livros aqui no box de informações do canal Carpejo Literário associado à Amazon. Vocês comprando com o meu link, ajudou com uma pequena comissão, do qual eu sou grato. Me ajuda a manter a saúde do canal, né, Carpejo Literário, e não altera em nada o valor final do produto de vocês, tá? Só apenas eu que ganho uma comissão em cima do valor desses livros, dessas compras que vocês fizerem com o meu link, tá certo? E eu vou pedir para vocês também se inscreverem no canal se ainda não for inscrito, deixar o like de vocês, compartilhar com seus amigos que gostam de livros, que gostam desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui no canal Carpejo Literário. E deixar nos comentários opiniões, sugestões de vocês. Se dentre esses livros que eu mencionar aqui você já leu algum, tem interesse de ler, e me recomenda algum outro livro, né, que seja parecido com a temática dos livros que eu for apresentando aqui. Enfim, após a vinheta, retorno para a gente conversar melhor sobre essas leituras. Bom, eu vou começar com um livro que eu li aí recentemente, né? Foi uma das minhas últimas leituras. É um romancezinho histórico de época, pode assim dizer, da Georgette Heyer, que é Casamento de Conveniência. Eu tô com esse livro que é uma edição antiga. Você não encontra mais essa edição apenas em sebos, eu acredito. Eu paguei nela, acho que foi 8 ou foi 10 reais. Eu comprei na mão de uma amiga que estava se desfazendo desse livro. E agora a editora Record já lançou com uma nova capa, que eu vou deixar aqui um desses cantos para vocês darem uma conferida, a capa nova que eles lançaram aí, fizeram esse relançamento dessa história. Aqui nós temos uma história de um romance, né, de casamento de conveniência, aquele clichê que a gente já encontra bastante em livros desse gênero em si. Há uma mocinha aí que tem por volta de 17 anos de idade, ela é bastante nova, e ela vai se casar com um cara aí que tem por volta dos seus 35 anos, que é um cara mais maduro em si. Então, eles vão acabar aí tendo esse relacionamento. Na verdade, a irmã dela mais velha estava prometida para esse cara, porém a irmã já tem um namorado aí, já tá com um relacionamento com outro lord, tá apaixonada por ele, não quer casar de forma forçada com esse rapaz aí que tem uns 35 anos. Então ela pede ajuda à irmã, a irmã vai e se oferece no lugar da irmã para se casar com esse duque. Então, é bastante legal ver a dinâmica entre os dois, entre a mocinha aí de 17 anos e o duque que é um pouco mais maduro. Ele fica um pouco receoso até de se envolver amorosamente com ela por conta da idade. Ele acha que não vai ser tão interessante para ela, por ele ser mais velho. Então ela também tem um jeito bastante inocente de agir. No início do livro eu acabei me estressando um pouquinho com ela por algumas atitudes que eu achei imaturas, mas por conta da idade a gente acaba relevando. Depois do decorrer da história ela vai acabar amadurecendo e vai mostrando aí mais a personalidade dela, vai aflorando mais. E ela se mostra uma mocinha bastante forte. E é um livro que eu gostei bastante do casal. É um livro que não tem tantas cenas de romance, por ser uma pegada mais estilo Jane Austen, mais clássica, não tanto, né, se você for comparar com livros da Julia Quinn, da Lisa Kleypas, Tessa Dare, enfim, não tem muitas cenas sensuais, né, eu li e não tem nenhuma, acho que o único beijo que rola aqui entre os dois é lá pro final, já nos últimos capítulos. E se você não é acostumado a ler romance de época, romance histórico, eu recomendo a leitura desse livro. Acho que é um bom livro para você começar a ler o gênero. Em seguida, eu li um livro de uma autora aí queridinha, que é a Cassandra Clare, continuando aí lendo os livros do universo dos Caçadores de Sombras, Shadowhunters. Eu peguei as Crônicas de Bane, que ela escreve junto com a Sarah Reese Brennan e a Maureen Johnson. É um livro de contos que vai contar aí a vida do Magnus Bane, que é o alto feiticeiro aí famoso da série, que está sempre fazendo parte de todas as séries da Cassandra Clare, que está sempre faz uma aparição, desde os Timões Mortais, Feitiços Infernais, ele faz bem presente. E aqui você vai ver desde o início
como surgiu aí a relação dele com Ragnofel, a Catarina, depois ele encontrando com o Will, a Tessa, depois perpassa aí pela a época em que rola o círculo o círculo do Valentim, e você vai ver a Jocelyn Frey aparecendo. Você também vai ver a relação dele com o Alec Lightwood, né, a relação amorosa entre os dois. E muitas coisas interessantes, inclusive quando ele conhece o Rafael, né? Que é o vampiro aí que faz parte dos Instrumentos Mortais. Então achei bem interessante o conto que fala em que ele conhece o Rafael Santiago. Interessantíssimo, assim como o capítulo que ele fala do Círculo do Valentim, né? Achei bem interessante como ele conhece o Edmund Arundale, que é o pai do Will Arundale, e também o pai do Jace, que é o Stephen Arundale, se eu não me engano é o nome do pai do Jace. Tem alguns contos aí que achei bem sem graça, principalmente o primeiro, em que ele tá no Peru. Não consegui muito compreender o sentido desse conto em si, de estar aqui dentro dessa história, desse livro. Mas foi uma história bacana, uma leitura que eu gostei, foi bem fluida, bem divertida, e eu acabei gostando até mais do Magnus lendo esse livro. Após ler esse livro, já tinha gostado dele um pouco nos Instrumentos Mortais, mas não tanto, não tinha entendido a relevância dele para a história. Eu fui entender depois que eu fui ler as Peças Infernais, e agora com as Crônicas de Bane eu entendo o quão importante esse personagem é para essa série aí, né, para essas Crônicas dos Caçadores de Sombras, que é o nome da série como um todo aí, da Cassandra Clare. E é um livro aí que eu recomendo bastante, é essencial para você também ler os próximos volumes. Eu quero agora dar seguimento e ler as Crônicas dos Caçadores de Sombras, que é o livro que traz aí o conto do ponto de vista do Simon Lewis, que é o meu personagem favorito da série, e seguir lendo Os Artifícios das Trevas e Corrente de Ouro, e os próximos lançamentos da autora aqui. Cada ano ela lança um livro novo, inclusive tem Corrente de Ferro para ser lançado aí agora esse ano, acho que agora em novembro. Outro livro bacana que eu li também esse ano foi A Isla e o Final Feliz, da Stephanie Perkins. Né, a capa do livro é essa. Esse livro foi o único que foi lançado pela editora Intrínseca, os outros é pela editora Novo Conceito, que é o Lola, o Garoto da Casa ao Lado e a Ana e o Beijo Francês. Tem um vídeo que eu falo sobre essa trilogia aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês depois darem uma conferida nesse vídeo, que eu falo com mais afinco sobre essa história, que eu vou dizer que eu gostei do livro. Ele é bem clichêzinho, bem romance jovem adulto, que não tem tanta coisa assim que acontece, bem tranquilo de ler, serviu para me entreter, foi um livro leve, divertido, mas que não vai ser uma história assim tão marcante para mim, que daqui para frente pode ser que eu possa vir até esquecer um pouco, mas eu gostei. Aqui você revê os personagens de Ana Beijo Francês, de Lolo Garoto Casalado, e o romance deles é bem fofinho. Eu gostei muito da Aisla, eu acho que é uma das personagens favoritas pra mim dessa trilogia da Stephanie Perkins. Eu não gostei muito do mocinho, alguns momentos eu achei ele um pouquinho chato, mas dá pra relevar. Acho que eu prefiro até o Cricket da Lola e o Garoto Acasalado, mas não gostei muito da Lola. Enfim, é isso. Recomendo a leitura desse livro para vocês darem uma lida nessa trilogia como um todo. Você pode ler os livros de forma separada, porém eu recomendo que vocês leiam pela ordem: Ana Beijo Francês, Lola Lugar da Casalada e depois Aisla e Final Feliz, né? Porque até, como eu mencionei anteriormente, os personagens dos outros livros aparecem, né, nos livros de cada casal. Outro livro bem bacana que eu li foi Minha Lady Jane, da Cynthia Hand, Brod Ashton e George Meadows. Esse livro foi publicado pela editora Gutenberg e já tinha bastante tempo aqui na minha estante e finalmente consegui desencalhar esse livro. Eu gostei da história, porém eu achei o final bastante corrida. Inclusive, eu achei interessante a parte das autoras elas se envolverem no enredo, darem os palpites dela, né, os pontos de vista que ela acham das cenas aqui do livro. Achei um livro bastante engraçado, sim. Gostei do casal, né, da Lady Jane e o marido dela, que agora não vou lembrar o nome deles. Gostei da relação, da dinâmica entre os dois. Gostei dos personagens, gostei da inserção da fantasia nesse romance histórico, que é um livro que é inspirado em fatos reais que aconteceu, né, com a Lady Jane Grey, que foi rainha aí, teve sua cabeça decepada. E ela, acho que, se eu não me engano, ela assumiu o trono e ficou sendo rainha por 9 dias, por isso que ela é conhecida como Rainha dos 9 Dias. É bastante interessante depois vocês acompanharem, né, a história também do Henrique Tudor, se eu não me engano o nome dele, né, e eu achei bem bacana, contexto histórico, dá para você se familiarizar, entender um pouco mais, né, porém elas fogem um pouco, né, tem uma parte do livro aqui na metade pro final, elas começam a fugir da história, montam o que elas acreditam que deveriam ser, deveriam ter acontecido. E elas também inserem fantasia, que, né, foge um pouco da realidade, mas achei bem bacana. O final achei corrido,
Eu achei que poderia ter se aprofundado, explicado algumas coisas, mas não deixou de ser uma leitura bastante divertida e que me entreteu bastante. A próxima leitura foi Fate, a Saga Winx, da Ava Corrigan, Caminho das Fadas. Esse aqui foi lançado pela Livros Príncipes, né? Que o canal Carpe Diem Literário foi parceiro aí da editora. E esse livro eu gostei, ele foi inspirado aí na série da Netflix. Praticamente é a novela, né? A série novelizada aqui, então você consegue assistir a série, ler o livro primeiro, depois assistir a série, ver e encontrar tudo, até porque a série foi que inspirou o livro em si. Agora aqui, claro, tem algumas cenas extras, tem algumas explicações sobre alguns personagens secundários que não teve tanta importância ali naquele momento na série, então vale a pena como um livro complementar a série. Eu acho bem bacana, me diverti bastante, eu gostei muito da série, foi uma das grandes surpresas pra mim essa série. Eu não tava dando nada, eu vi o trailer e eu achei, né, que é inspirado nessa Gwen, que é aquele desenho famoso que passava aí na televisão. Eu achei que ia ser bem naquele estilo, mas me surpreendi. Ele acaba sendo uma história bastante mais madura, bastante pesada, até um pouco dark, soa um pouco dark. E me surpreendi, fiquei interessado para ler o livro, li também, acabei gostando. Eu dei 4 estrelas para essa leitura aqui, recomendo para vocês. O próximo livro foi O Médico Monstro, do Robert Louis Stevenson, que é um quadrinhos aqui também da Livros Príncipes. Eu gostei da arte desse livro, né, desse quadrinho em si, gostei. Dá para vocês verem um pouco mais sobre a arte. É um texto adaptado, então não segue totalmente o texto original. Depois eu quero ler o livro, né, do Magic Monstro para poder conferir a história original em si. O final aqui difere um pouco da história original, já tinha pesquisado e vi isso. Porém, não deixa de ser um bom livro para você começar a ler clássicos, né, para você começar a se familiarizar com a história. E quem sabe, lendo o quadrinho, depois você pode ler o livro e aí fica mais fácil de você compreender, porque geralmente clássicos dá aquela dificuldade para o livro antigo e tal. Eu acho que é uma boa leitura para você começar a se familiarizar com a história. E vale a pena também, é bem divertido. Quem gosta de quadrinhos vai se interessar bastante por esse livro aqui, vai curtir bastante. Eu gostei. Gostei dessa premissa da editora de trazer esse texto adaptado desses livros, desses clássicos, e eu quero seguir lendo mais histórias em quadrinhos de clássicos dessa editora, né? Ela tem trazendo aí alguns livros bem bacanas e eu vou depois adquirir aí futuramente. A próxima leitura é de uma autora aí que escreve Chick Eu vou mencionar primeiro um que eu li agora recentemente dela, que é da Rachel Gibson, que é Maluca por Você. Eu vou deixar a capa desse livro em algum desses cantos. Eu li, na verdade eu escutei em audiobook esse livro pelo aplicativo e eu gostei bastante da história, achei bastante divertida, leve, clichê. É um livro bem curtinho, ele é um spin-off, na verdade, é 1.5 da série dela do Texas Love It. Eu já li o primeiro livro, que é Daisy Está na Cidade. Eu tenho ele aqui na estante, já li, fiz a leitura. E aí eu li esse que vai trazer a história da irmã da Daisy, do primeiro livro. Eu não lembro o nome dela agora, da irmã da Daisy, né? E aí ela com o carinha vão acabar se interessando. O cara, acho que se não me engano, é policial, ela tem um filho. Ela é conhecida como a maluca da cidade. Ah, Lily Darlington, lembrei o nome dela. E ela já fez no passado algumas maluquices, algumas travessuras aí. Ela brigou com o ex-marido, que é o pai do filho dela, e ela acabou ingressando com um carro na casa desse ex-marido. E aí ela faz, né, outras coisas bastante perigosas. E aí o pessoal da cidade considera ela como a maluca da cidade. É um apelido que ela tem, um apelido bastante pejorativo, que ela não suporta. Ela tentou, depois de um tempo, aí se acalmar, ela fugindo de que as pessoas falem sobre ela, né, de falatório da cidade, fofoca. Ela tenta fugir disso para poder realmente voltar a ser uma pessoa mais centrada, mais calma, não ficar se envolvendo em muitas confusões. Então, ela vai acabar se apaixonando por esse policial é um pouco mais novo do que ela, a diferença acho que de 8 anos de idade entre os dois. Ela inicialmente fica um pouco reticente de dar prosseguimento nesse relacionamento por conta da diferença de idade. Eu achei interessante a autora abordar essa questão da diferença de idade, né, do romance entre pessoas que têm idades um pouco diferentes, né? E é bacana acompanhar, só que ela não fica com medo de se envolver com ele para poder não se envolver em mais outra confusão, para as pessoas da cidade não falar mais sobre a vida dela pessoal, quem se incomodou muito lá no passado, as pessoas da cidade se meter na vida dela. E foi bom também rever a Daisy e o cara que ela fica no primeiro livro, foi bacana conferir, ver como é que ela está hoje, né? Eles já estão com filhos, e é interessante.
Recomendo que vocês leiam, mas leiam primeiro Desde Está na Cidade, da série Love of Texas, para depois você ler Maluca por Você, porque, como eu mencionei, né, são histórias únicas, cada um fala sobre uma personagem, porém, né, os personagens meio que transitam de um livro para outro dentro dessa série, né? Inclusive eu quero ler os próximos. Acho que o terceiro livro, acho que se não me engano, é Salve Me. E eu já tenho ele também no audiobook. E em breve eu vou fazer a leitura dele. Depois eu li o Loucamente Sua. Esse aqui faz parte de uma outra série dela. Eu não lembro o nome dessa série, gente. Mas depois eu vou deixar. Lá no Instagram tem a resenha dele. Lá vocês conferem o nome da série que faz parte desse livro. Esse também é o primeiro livro de uma série. Eu não gostei tanto desse livro. Acho que é o que eu menos gosto da Rachel Gibson. Eu não curti muito os personagens. Não senti muito um vínculo de romance entre eles, sabe? Aqui tem uma mocinha que ela é enteada de um cara, né? E esse cara acaba falecendo e deixa uma herança para ela e pro filho dele, o filho dele legítimo, né? No caso, ela é enteada o cara também deixa a metade da herança para ela e pro filho legítimo. Eles, da infância, tinham um conflito entre os dois, entre essa mocinha e esse carinha aí, que é o filho legítimo do padrasto dela. E eles não se davam muito bem. Ele é também considerado um filho bastardo porque o padrasto dela se envolveu com uma mulher que não tem uma reputação muito boa ali na cidade, então por isso ele é considerado um bastardo. Se eu não me engano, ele tem uma ascendência italiana e ele sempre gostou dela desde a infância, porém ele não sabia demonstrar esse amor e acabava é, perturbando ela, brincando com ela, né? Ele não sabia demonstrar realmente esse amor que ele sente por ela. Era bem conflituoso o relacionamento dos dois, né? E aí eles se afastam durante um tempo, ela vai embora da cidade, depois ela teve que retornar para o funeral do padrasto dela. E ela descobre que ele deixou o testamento, essa parte, e eles só podem receber essa herança se eles estiverem casados. E aí eles não, também deixam uma cláusula ali dizendo que eles não podem se envolver, ele não pode, o carinha, né, o filho dele, se envolver com ela, nem ela se envolver com ele, porque se eles se envolverem, eles vão perder a herança deles. É basicamente assim, eu não lembro muito da história, porque já tem um tempinho que eu já li, mas tem, como eu já mencionei, resenha lá no Instagram, com mais aprofundado, mais detalhada a história. Se você se interessou por esse livro, vai lá, dá uma conferida. Próximo livro é Romance de Época, da Lisa Kleypas, Cortesã por uma Noite, faz parte da série dos Mistérios de Bow Street, é o seu livro número 1. E esse livro eu li e gostei bastante. Foi o primeiro contato lendo as histórias da Lisa Kleypas, eu nunca tinha lido nada dela. E agora eu tô querendo ler todos os livros que essa autora escreve, porque ela escreve divinamente bem. Ela faz um contexto, um panorama histórico muito bom. Ela apresenta um pano de fundo muito interessante e envolvente. Esse livro traz um pouco de mistério com romance de época. Isso que foi o que mais me chamou a atenção. Aqui nós temos um rapaz que ele é detetive, ele investiga, trabalha aí na polícia de Bow Street, faz investigações de assassinatos, de coisas que acontecem aí durante essa sociedade daquela época, de Londres, Londrina. E essa mocinha, ela é encontrada num lago, ela estava quase se afogando, e aí resgatam ela, e ela acorda desmemoriada, ela não lembra do que aconteceu, quem foi que fez aquilo com ela, né? Ela sabe que foi, que fizeram algo, que atentaram contra a vida dela, mas ela não sabe quem foi. E aí ele, o policial, ele conhece ela é uma das cortesãs mais famosas daquela sociedade londrina, e ele vai ficar, né? Ela vai ficar sob a tutela dele, ele vai ficar protegendo ela ali, para poder ajudar ela a desvendar esse mistério, né? Até porque ela tá correndo risco de vida. Enfim, eles vão acabar se relacionando, a gente sabe como é que vai rolar isso aí. E tem um grande plot twist no meio dessa história que me surpreendeu bastante, não esperava esse plot twist, me surpreendeu muito, muito, muito mesmo. E eu acabei gostando do livro ainda mais, achei divertido. Eu só não dei uma nota maior pra ele, porque eu acho que como foi um primeiro livro da autora, acho que foi uma das primeiras séries que essa autora escreveu, tiveram algumas coisas que referente à questão de machismo até. E eu acho que tudo bem, porque é um livro que foi escrito em um contexto, Ele foi escrito lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. Eram coisas que passavam despercebidas, mas hoje, em um contexto atual, a gente consegue perceber e saber que isso não é legal, que atitudes como essa não são coerentes, porém eu consegui visualizar e amenizar porque eu sei que o livro ele foi lançado agora aqui no Brasil, porém foi escrito em um contexto em que coisas, atitudes de mocinhos, de rapazes,
eram tidas aceitas, e também pelo contexto da história em si, que naquela época a gente sabe que existia muito, o machismo era muito predominante, as mulheres não tinham vozes, então deu para relevar, mas me incomodou algumas atitudes aqui do mocinho, mas é uma história que foi bastante divertida, gostei bastante do mistério, tô interessado para ler o próximo volume, já sei de qual personagem vai ser, que aparece também aqui nessa história, tô curioso para ver como é que vai ser esse personagem se relacionando, porque é um personagem que foge do amor, eu quero ver quem vai ser a mocinha que vai laçar o coração desse mocinho. O próximo livro foi um clássico aí, George Orwell, A Revolução dos Bichos. Esse livro aqui eu amei, favoritado do ano, tá entre as melhores leituras do ano que eu fiz. Aqui vai falar sobre a questão da política, sobre a questão da dominação dos políticos com a sociedade, vai criticar muito essa questão de poder, dominação, sociedade, papel da sociedade, do homem na sociedade em si. Tem um teor político bastante interessante, eu gostei muito do livro. É uma fábula, faz analogia aqui aos animais, mas a gente consegue compreender quais são os lados, né, o que cada animal representa na sociedade, as atitudes, tudo isso, essa questão da dominação, né, dos mais fortes querer dominar os mais fracos. Enfim, sensacional, um livro incrível, né? Não vou lembrar muito da história porque faz um tempo também que eu já li. A edição que eu li foi essa da Livros Príncipes. Eu tenho uma outra edição da Companhia das Letras aqui que também tem um texto de apoio muito legal que eu aproveitei também para dar uma lida. Mas eu li nessa edição aqui, dessa tradução, achei muito legal, achei muito divertida. E a edição é linda, tem esse corte aqui em vermelho, né? Tá uma edição realmente de luxo com fitilho, né? Tem algumas ilustrações. Então, amei demais a leitura. E agora eu vou falar alguns livros que eu li em e-book, que foram muitos, inclusive. Então, eu vou começar por Heartstopper, vou deixar a capa aqui desses livros em algum desses cantos, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto volume. Está sendo lançado agora para a editora seguinte, o primeiro e o segundo volume em capa dura, uma edição lindíssima, né? E vai virar série da Netflix muito em breve. Vai falar um pouco sobre aceitação, sobre repetitividade, sobre transtornos mentais e alimentares. Então tem muitos temas que a autora, né, Alice Oseman, né, que trabalha nesse quadrinho, nessa comic. Eu li pelo Webtoon em inglês. O inglês é bem facinho, se você tem facilidade para ler inglês, vale a pena você também investir. Se não, se tiver uma certa dificuldade para ler inglês, você pode esperar aí os lançamentos da editora seguinte, ela lançou o primeiro e o segundo livro, como eu já mencionei, e aguardar aí o terceiro e o quarto volume de acordo aí com a demanda aí do mercado editorial. Provavelmente, acho que o ano que vem deve ser lançado. E eu amei, gostei mais do primeiro e do quarto volume. Acho que pra mim foram os melhores. Depois o segundo e o terceiro, que eu achei assim um mais fraquinho, mas todos foram 5 estrelas favoritados. E eu recomendo bastante que vocês leiam essa série. Próximo foi A Mulher na Janela, também o favoritado, aí um suspense, thriller psicológico. Assisti também o filme da Netflix com a Amy Adams, gostei muito desse livro, me surpreendeu, cheio de plot twists, recheado de plot twists. Tem essa personagem que tem agorafobia, ela não sai de casa, ela passou por um trauma, um evento traumático que mexeu muito com ela, e ela acaba vendo as pessoas que moram ali próximo da vizinhança dela pela janela. Ela acaba presenciando aí um assassinato de uma mulher através da janela, e ela fica curiosa para saber o que aconteceu, porque ela tem problemas com bebidas, com remédios, ela não é uma narradora bastante confiável, então a gente fica meio sem saber se realmente aquilo que ela viu aconteceu ou não. E é bastante interessante acompanhar essa história, no final me surpreendeu muito, como já mencionei, e recomendo a leitura para vocês. Depois eu li Sombriossos, inclusive estou lendo O Sol e Tormenta, agora estou terminando já, estou no final desse livro, dessa trilogia da Ali Bardugo. Sombriossos, né, traz a trilogia Grisha, tem a série também na Netflix, com Ben Barnes, gostei muito do primeiro livro. O segundo livro está um pouquinho conflitante, eu achei alguma metade dele lenta, a outra metade está fluindo, mas tem um personagem muito interessante que eu tô gostando muito, que é o Nikolai Lanstov. E no primeiro livro, né, voltando, temos aí a Lina, Starkov, o Mali e o Darkling, né, os três personagens bastante importantes para a história em si. A Lina, ela tem um poder de conjurar a luz, né, o Darkling tem um poder de conjurar a sombra, e ela vai para esse palácio porque vai utilizar dela para poder conseguir quebrar a dobra que separa, né, os dois países ali, uma dobra que é uma sombra que toma conta ali e divide esses dois países, e o Darkly vai utilizar a Dalina, que tem esse poder de conjurar a luz, para poder tentar, quem sabe, destruir essa dobra. Mas a gente sabe que ele tem planos bastante malignos aí por trás, e você tem que ler a história para saber o que acontece.
E é bastante interessante acompanhar a mitologia que a Leigh Bardugo apresenta. Eu gostei muito da leitura. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like de vocês, compartilhar com seus amigos. E eu vejo vocês no próximo vídeo.